Olá, pessoal! Começamos agora, com as nossas aulas online. Então, hoje, como primeira aula, nós temos dízima periódica e fração geratriz, Vamos lembrar aí de onde vem a dízima periódica, Aonde a gente pode encontrar ela. Nós podemos encontrar a dízima periódica no conjunto dos números racionais. Lembra lá? Os conjuntos numéricos, tem os naturais, os inteiros, os irracionais. Então, as dízimas periódicas, nós encontramos elas no conjunto dos números racionais, tá? E o que seria uma dízima periódica? O que é uma dízima periódica, É quando o número depois da vírgula tem uma sequência, ele se repete, tá? Então, por exemplo, aqui, 0,222 é uma dízima periódica, porque o 2, ele se repete infinitamente, Ele é infinito, a gente não sabe onde para, Então, ele vai se repetir sempre 2, 2, 2. Aqui em cima nós temos 0,35, 35, 35. Então, é uma dízima periódica, porque o 35, ele se repete, tá bom? Então, a dízima periódica, a gente pode encontrar ela no conjunto dos números racionais, e é quando o número depois da vírgula se repete, Ele obedece uma sequência. Aí, nós temos aqui dois tipos de dízima periódica, a simples e a composta, tá? Então, nós temos a dízima periódica simples e a dízima periódica composta, bom? Por que ela é simples? Porque ela tem apenas o período. O que é o período? É o número que se repete. Qual que é o número que se repete aqui? Não é o 2? Então, o período dessa dízima periódica é o período 2, porque é o 2 que está se repetindo, tá bom? 0,37, 37, 37, e assim sucessivamente. Então, o período dessa dízima periódica é o 37, porque é o número que se repete, tá? 0,125, 125, 125. O período é 125, porque é o número 125 que se repete. Então, período é o número que se repete após a vírgula, tá? Aí, nós temos a dízima periódica composta. O que é a dízima periódica composta? Antes de vir o período, ele tem um número que não se repete. Que o nosso aqui é o 7, Então, aqui temos 0,7, aí vem o 12, 12, 12. Então, ele começa a se repetir após o 7. Então, nós temos que o período é quem? O 12, Temos que o período é o 12, que é os números que se repetem após a vírgula. Só que nós temos um número que não se repete. Então, a gente chama ele de antiperíodo, que é o número 7. Então, o número que não se repete antes de começar o período, a gente chama de antiperíodo. Então, antiperíodo nós temos o 7 e os períodos são o 12. Aqui nós temos 0,217777. Então, o período, que é o número que se repete, nós temos o 7. Como antiperíodo, que é antes de começar o período, Nós temos o 21. Então, aqui o período é o 7 e o antiperíodo é o 21. Então, qual é a diferença desses dois, do simples e da composta? O simples, ele vai ter apenas o período, ele logo vai começar a se repetir após a vírgula. Já o composta, ele vai ter um antiperíodo, ele vai ter um número antes para depois começar a sequência do período, tá? Então, nós temos esses dois tipos de dízima periódica, simples e composta, tá bom? Aí, a gente vem para o que a gente quer encontrar aqui agora, tá? O que a gente quer encontrar? A fração geratriz. Qual é a fração que eu utilizo para encontrar essas dízimas periódicas? Como a gente faz para encontrar essa dízima periódica? Então, aí que a gente começa os nossos cálculos, tá bom? Aqui, eu vou fazer 2 exemplos da simples para vocês, tá? E 2 exemplos da composta. Vou começar pela simples. A simples, nós temos o número 0,444. Então, a dízima periódica que a gente vai trabalhar é o 4 que se repete, O 4 que é o período. Então, vamos lá.
A gente sabe qual que é a fração que gera essa dízima? A gente não sabe. Então, a gente vai colocar como incógnita. Incógnita x. Se é porque a gente não sabe, a gente coloca como incógnita x. Então, essa fração que a gente quer encontrar vai gerar essa dízima periódica, tá? Então, a fração que a gente quer encontrar, que a gente colocou x, vai gerar essa dízima periódica, tá? Então, o primeiro passo é colocar uma incógnita igualando a dízima periódica, tá? O segundo passo que a gente vai trabalhar é a multiplicação por 10. Como assim, Érica? Como assim multiplicação por 10? Da seguinte forma. A gente tem que passar o período. Quem é o período aqui? O período é 4, não é? Então, nós temos que passar o período, para o outro lado da vírgula. Para mim passar o período para cá, lembra que eu expliquei para vocês lá quando a gente ainda estava tendo as aulas, que para mim fazer isso aqui, para a vírgula andar, eu tenho que multiplicar ou dividir por 10, certo? Se eu quero que a vírgula passe para cá, eu multiplico. Então, eu vou multiplicar, não é só um número, então eu multiplico por 10. Vou colocar um ponto para não confundir. Multiplico por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui para o período passar para o outro lado da vírgula, né? Para a vírgula caminhar e vir para cá, ok? O que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer também do outro lado da igualdade. Então, eu também multiplico o x vezes 10, tá? Então, eu vou multiplicar tanto o x por 10, quanto a dízima periódica por 10. Então, vai ficar x vezes 10, vai ficar 10x. 0,444 vezes 10, a vírgula ela só caminha. Ela estava aqui, ela vai caminhar uma casa. Então, vai ficar 4,444. Tá? Segundo passo, né? Fazer a multiplicação. Depois que eu fizer a multiplicação, eu vou subtrair. Tá bom? O de cima pelo de baixo. Então, vamos lá subtrair. 10x menos x, 9x. Igual 4,444 menos 0,44. Érica, mas você acrescentou um 4 a mais aqui. Porque você não passou um pra cá, você não acrescentou um 4 a mais. Eu coloquei esse 4 aqui pra gente fazer a subtração. Não é infinito, não tem vários 4s aqui. Então, não faz diferença. Eu coloquei esse 4 aqui só pra gente fazer a subtração. Quando eu subtraio 4,444 por 0,444, eu posso anular essa parte aqui, né? Então, vai ficar só 4 menos 0. Quanto que é 4 menos 0? 4. O 9, ele tá multiplicando. Ele vai vir pro outro lado, dividindo. Então, vai ficar x igual a 4 sobre 9. Então, a fração que gera essa dízima periódica é 4 sobre 9. Se eu dividir 4 dividido por 9, eu vou chegar nessa dízima periódica aqui, em 0,444, tá bom? Primeiro exemplo da simples. Vamos fazer agora o segundo exemplo da simples. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o nosso período. Quem é o nosso período aqui? 27. Então, aqui a gente só tinha um número, que era o 4. Aqui a gente já vai ter 2. O período aqui é 27. Então, vamos lá. Eu quero descobrir a minha fração, que eu não sei, vou colocar x. Então, a minha fração vai ser x, que vou igualar a minha dízima periódica. Eu sei que o meu período é 27, então, é 2 números que eu tenho que passar para o lado da vírgula, para a vírgula caminhar. Eu tenho 2 números para a vírgula caminhar. Se eu tenho 2 números para a vírgula caminhar, eu vou multiplicar por 100. Tá bom? Então, aqui eu vou multiplicar por 100. Se eu multiplico por 100 de um lado, eu também multiplico por 100 pro outro lado também.
Então, vamos lá. X vezes 100, 100x, certo? 0,2727 vezes 100, a vírgula caminha duas casas. Então, ela caminha uma, duas. Vai ficar 27,2727. Agora, eu faço o outro passo. Subtraio, tá? Então, eu vou subtrair 100x menos x, 99x. 27,2727 menos 0,2727, posso cortar, né, os 27, e ficou só 27 menos 0. 27 menos 0, 27. Então, o 99 tá multiplicando, vem pro outro lado, dividindo. Então, vai ficar x igual a 27 dividido por 99. Então, a fração que gera essa dízima aqui é 27 sobre 99, tá? Vou escrever aqui pra vocês um passo a passo da simples, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ligar uma luz aqui pra ver se clareia. Vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer, igualar a x. Depois de igualar a x, aí eu faço a multiplicação. Ambos os lados. Aí eu vou colocar, multiplica por 10, ou 100, ou 1000, e assim sucessivamente. Isso vai depender da quantidade de números que tem após o que tem no perímetro. Desculpa, no período. Depois que a gente faz a multiplicação, a gente subtrai. Terceiro passo, subtrair. E o quarto passo, terminar de resolver, né? Tá bom? Aí, eu vou fazer agora a composta com vocês. A composta, ela tem um passo a mais, tá bom? Por quê? Primeira coisa que você vai fazer, lembrando, a composta a gente tem o anteperíodo e os períodos. Então, o primeiro passo que você vai fazer é o que a gente fez no outro, tá bom? Igual a x. Então, vai ser x igual a 1,5777. Tá bom? O segundo passo que a gente vai fazer, já vou escrever os passos aqui para ficar mais fácil. O primeiro passo é o mesmo. Igual a x. Segundo passo. O segundo passo que a gente vai fazer é passar o perímetro. Vou colocar mudar o anteperíodo. Vamos mudar o anteperíodo. Só o anteperíodo por enquanto. O anteperíodo que a gente tem aqui, ele tem apenas um número, apenas o 5, né? Então, pra gente mudar ele, a gente multiplica por 10. Ambos os lados. Não esqueça que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Então, x vezes 10, 10x. 1,577 vezes 10, vou passar apenas o 5 pro outro lado. Então, ficou 1, vai ficar 15, né? 777. Pronto. Passei o anteperíodo. Então, o nosso terceiro passo é mudar agora o período. Mudar o período. Aqui a gente também tem que o período é apenas um número, que é o 7. Então, eu multiplico também ambos os lados por
10. Então, aqui eu já tenho 10x. 10 vezes 10x vai ser 100x, tá? Aí, eu tenho aqui 10 vezes 15,77. Só passo um período para lá. Então, vai ficar 157,777. Fiz isso. Aí, agora, eu venho pro passo da subtração, que ficou no nosso quarto passo. Subtrair, tá? Vou subtrair agora esses dois aqui, ó, tá? Então, vou subtrair. Vai ficar 100x menos 10x, 100x menos 10x, 90x, igual 157,777 menos 15,777. Eu posso cortar, né, os 7 e subtraio o 157 menos o 15, né, que vai dar 142. O 90, ele tá multiplicando, então ele vai pro outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 142 dividido por 90. Então, essa é a nossa fração geratriz dessa dízima periódica, 146 dividido por 90. Primeiro exemplo da composta. Agora, nós vamos fazer o outro exemplo da composta, tá? Primeira coisa que a gente faz, igual a x. X igual 0,21, 0,2, 127, 127, tá? Igualei a x. Agora, identificar o nosso antiperíodo. Nosso antiperíodo é o 2. Então, se é apenas um número, eu multiplico por 10. Érica, se for 2 números, multiplica por 100. Se for 3, por 1.000 e assim sucessivamente, tá? Multiplico por 10, ok? Então, vamos lá. X vezes 10, 10x. 10 vezes 0,2, 127, 127, vai ficar 2,127, 127. Passei o antiperíodo. Nosso terceiro passo, passar o período pro outro lado, tá? Já o nosso período aqui, ele é composto por 3 números. Se ele é composto por 3 números, eu vou multiplicar por 100, tá? Porque eu tenho 3 números, então eu multiplico... Desculpa, eu errei. Eu multiplico por 1.000, certo? Vou multiplicar por 1.000. Tenho 3 números, multiplico por 1.000. Se eu tivesse 2, aí eu iria multiplicar por 100. 3 números, multiplico por 1.000. Então, vai ficar 1.000 vezes 10. Então, eu vou ter 10.000x igual 2,127 vezes 1.000. Vai ficar 2.127,127, 127. Posso cortar, ó, subtraio, né, agora, os dois aqui. Subtraio. Posso cortar os 127, né, os dois 127. Então, ficou 10.000x menos 10x, fica 9.990. 9.990x. 2.127 menos 2, então vai ficar 2.125. 9.990 tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar x igual 2.125 dividido por 9.990. Então, essa é nossa fração geratriz dessa dízima periódica, ok?
Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe para vocês estarem dando uma olhada, tentando refazer em casa, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês sabem, só mandar mensagem. Até a próxima aula.